Olá, meu povo, tudo bem? Um prazer estar aqui em mais uma quinta-feira. Quinta-feira de quê, gente? Quinta-feira de adoração. Quinta-feira de estar na presença do amado, meditando e orando. Vou falar um pouquinho disso na meditação da palavra. E é uma alegria estar aqui com vocês, crescendo espiritualmente. Então vamos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem 2 pontos aqui nesse evangelho de hoje que eu queria tratar com vocês. Aprender junto com vocês. Jesus aqui, na primeira parte, ele fala: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Não é a gente que precisa convencer Deus do nosso querer. Muitas vezes a gente vai orar e a gente fala, pede, e nem para escutar o que Deus quer, o que, sabe? A gente sai atropelando. E a gente esquece que Deus também, muitas vezes, fala com a gente no silêncio. Por isso que eu falei da adoração, né? Muitas vezes na adoração, a gente pode se encantar, a gente pode louvar, a gente pode pedir, porque Deus conhece o nosso coração, mas a gente também precisa externar aquilo que está dentro de nós para poder Deus saber realmente o que a gente quer naquele momento, porque Ele sabe que a gente precisa, mas a gente quer aquilo naquele momento. Mas o momento do silêncio, do simples fitar os seus olhos no Senhor, estar ali na presença dEle, já é a sua oração. Santa Teresinha fala que só de você olhar para o alto e olhar para o céu já é uma oração. E eu custei entender isso. Custei entender essa oração e escutar o Senhor no silêncio. Era muito difícil para mim silenciar. Era aquele silêncio ensurdecedor. Era muito difícil para mim, mas eu tô aprendendo, né? Então, quando a gente ora, a gente não tem que convencer a Deus o que nós queremos. Nós temos que fazer o contrário. A gente tem que o quê? A gente tem que se abrir ao querer do Senhor. A perguntar para o Senhor: o que queres de mim, Senhor? E se abrir ao querer e à vontade dEle. Porque a gente não consegue dar um passo se não for o querer dEle. Não cai um cabelo da tua cabeça, um fio de cabelo, sem a permissão do Senhor. Para tudo Deus tem um propósito, para tudo Ele sabe o porquê, Ele sabe o que você precisa, está escrito aqui. E nada acontece por acaso. Mas para entender tudo isso que acontece com a gente
A gente precisa não brigar com Deus, não se revoltar e não só pedir e falar sem parar para ouvir o querer de Deus. Essa é a primeira parte que eu queria comentar com vocês. Na segunda parte, em que ele nos ensina a orar o Pai Nosso, que no final ele fala: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. É uma condição e é pesado pensar nisso, né? Porque é um pecado mortal não perdoar. Porque a gente cai no 5º mandamento do não matarás, né? Se você tiver ódio do teu irmão, se você tiver rancor, você está matando aquele irmão. E perdoar não é uma tarefa fácil. Para perdoar é preciso muita oração, muito Espírito Santo, para você perdoar aquela pessoa que te fez mal, que te perseguiu, que te traiu. É preciso realmente, né? E aí, quando eu falo de perdão, não quer dizer que tem muitas pessoas que têm problema com irmãos, com problemas com pessoas no trabalho, dentro da própria casa com os filhos, né? E que não conseguem perdoar e que só sabem dar patada, patada, patada. E a gente precisa parar, orar, pedir perdão, se reconciliar, tá? O sacramento da reconciliação, a confissão, e pedir discernimento, e pedir até ajuda para o padre. Padre, ó, não estou conseguindo perdoar fulano, me fez isso lá atrás, eu não consigo perdoar, né? E pedir para o Senhor, para você poder abrir o seu coração para esse perdão, porque esse perdão também está te matando, você está matando o outro, mas está se matando por dentro também, e espiritualmente falando. Muita gente chega a adoecer pela falta de perdão, né? Então, a gente precisa aprender a perdoar. Perdoar não é aquilo assim, eu perdoei fulano, vou chamar agora ele para, por exemplo, né, uma pessoa do seu trabalho que te fez mal. Não, perdoei fulano, agora eu vou chamar ele para tomar café comigo, final de semana eu vou viajar com ele. Não, não é isso. Não é isso. Você perdoar é pensar naquilo que a pessoa te fez sem te trazer aquele ódio. É você olhar para a pessoa e você falar pelo menos um bom dia, uma boa tarde, sem falar assim, não dá nem para olhar para a cara dele. Eu sei que muitas vezes acontece isso, eu sei, né? Mas é você passar por aquela pessoa e sem lembrar daquilo que ela fez e falar, bom dia, irmão, boa tarde, irmão. Não precisa ser amigo íntimo, mas precisamos perdoar, porque tá na Bíblia, gente. Se a gente não perdoar, vosso Pai que estais no céu também não vos perdoará. É puxado essa palavra. É puxado. Então, que hoje, nessa quinta-feira, você na sua adoração, ou na igreja, ou na sua casa, peça isso ao Senhor, que você aprenda a viver o querer dele na sua vida, que você se abra ao querer do Senhor, né? E nesse querer, nesse aprender a orar, aprender a perdoar também. Amém? A paz de Jesus e o amor de Maria. Uma santa e abençoada quinta-feira e até amanhã.